recentemente a gente teve, né, eu tive o prazer de conversar com o Gustavo e com a avó dele, a dona Luzia, né? Gustavo. E que é um rapaz, né, um homem já que o senhor acompanha desde 2 anos de idade. Um pouquinho antes de 2 anos, até para quem está nos ouvindo e vendo, mas trata-se de foi tão bonitinho isso, essa história começou tão bonita. Uma vez o Lourenço estava, me parece que ou era pai de Bauru, alguma pai de São Paulo, fazendo o que eu sempre faço nas APAES, Pestalozzi, formamos um grupo, a instituição constrói uma agenda, 1 hora para cada menino e família que vai consultar, e lá dentro da sala eu não consulto sozinho, todos os profissionais, quem cuida daquele menino, daquela menina vão estar ali dentro, porque ali eu vou explicando o que eu entendo, o que fazer e qual a conduta para fono, conduta para TO, reforçar algo que eles estão fazendo, normalmente estão fazendo bem, eu ajudo só a dar uma aperfeiçoada quando eu posso, quando eu consigo, etc. E chegou num determinado momento que quem estava coordenando o agendamento falou: professor, tem uma família que veio de fora, insistia para o senhor atender. Ou seja, o resumo da história, pode entrar. Isso eu tenho que contar para vocês, que é muito bonitinho, inclusive até hoje eu falo com a avó do Gustavo e a gente ri juntos. Eu sou muito espontâneo nas consultas, então quando entra assim, a avó, entra o avô, aí entra a mãe, entra o menino, entra o pai, aí veio uma tia, veio uma babá. Quando eu vejo, olha, isso aqui não é uma consulta, isso aqui é uma procissão. Isso aqui é uma procissão, né? Rimos um pouquinho, aí busca mais cadeiras e assim fizemos. Então o Gustavo fui eu quem entendi que aquele menino tinha autismo. Ele não tinha, me parece, nem 2 anos completos. Ele teria talvez uns 22 meses de idade. E logo eu entendi e ainda disse: olha, se vocês rezarem a cartilha, seguirem as orientações, esse menino tem um bom prognóstico. E eis que a avó, dona Luzia, tinha sido professora da APAE do município dela. Então, mãos à obra, que era quando eu ia lá, ela pedia que a escola regular para onde eu tinha proposto, ele deve frequentar uma escolinha regular, pequenininha primeiro na época. E aí as professoras vinham, as orientações, e eles seguindo as orientações, e aí sim, que agora acho que em outubro, novembro, fazem 2 anos que ele defendeu sua dissertação de mestrado, e na última vez que eu estive com ele, que foi a semana retrasada, eu perguntei para ele: Gustavo, quando é que você vai fazer o doutorado? E uma das respostas que ele me deu, não olhando muito bem para mim, que ele às vezes olha, mas às vezes fala com ele lá: sabe, doutor Facione, é que eu não quero ter na minha carteira de trabalho muitas mudanças de trabalho não, porque depois fica difícil encontrar um novo trabalho, né? Então eu vou ficar mais alguns anos nessa empresa, e ele está trabalhando numa empresa na área da computação. O mestrado dele foi na UTFPR, na Universidade Tecnológica do Paraná. Ele defendeu com esmero, eu participei, eu estava na Alemanha por vídeo. Fiquei orgulhoso da vida, de ver assim: meu Deus, eu conheci esse menino desde lá. E de repente, Lourenço, o indivíduo defendeu o mestrado dele, só não vai para o doutorado ainda, programadinho, porque ele tem que ter na carteira dele mais tempo de trabalho. Achei tão bonitinho, e eu fiquei tão sem graça, porque ele tem razão. Eu estava tão eufórico com a possibilidade desse menino poder ir para o doutorado. E ele vai, ele tem condições de ir. Só que você há de se lembrar que a avó me deu outra lição, assim como ele vai dizer. Primeiro ele precisa se preparar, porque eu propus para eles: olha, está na hora dele morar sozinho. E aí, claro, quando fala isso, a avó morre 3 vezes primeiro. Morre, ressuscita e morre, ressuscita, como qualquer avó do mundo. Sim. Não é? E ele categoricamente diz: primeiro eu preciso aprender umas coisas, então já sei fritar ovos, doutor Facione, né? Já frito ovos, mas ele ainda precisa arrumar. Então ele calcula, ele pré-medita, ele prepara, evidentemente de uma forma como uma pessoa com esse transtorno. Sim. Né? E evidentemente e corretamente, ele foi preciso na resposta dele. A única coisa que eu tive que fazer é recuo, porque ele tem razão, que é passo a passo. Né? Eu, com a minha euforia que vai para doutorado, para ir agora morar sozinho, ele precisa de ser treinado, ele precisa ser ensinado a fazer parte por parte. O que me chama a atenção, professor, né, no
no caso dele, é justamente isso, né? É ver aonde ele foi capaz de chegar e aonde ele pode ir ainda. Isso. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor, no caso dele é Asperger o diagnóstico? E para mim, até hoje, porque ele está ali no fio da meada entre um autismo de alto funcionamento, por isso é que eu entendo que é importante aos profissionais todos estudarem um pouco mais, talvez até entender com mais propriedade sobre a minha discordância técnica, científica e nada pessoal, nada de brio do espectro do DSM-5 que eu continuo usando, e quem trabalha comigo, todos os meus colaboradores, as professoras que ministro algumas aulas em cursos de longo prazo que eu ministro, e aí algumas me ajudam, né? Elas me representam. Ali ninguém usa a terra, ali é transtorno do autismo baseado nesses argumentos do diagnóstico diferencial, porque cada diagnóstico diferencial já me implica em determinadas condutas e evidentemente até no prognóstico, que a gente pode conquistar. E no caso dele, eu tenho até hoje uma certa dúvida, mas é uma linha tênue entre autismo de alto funcionamento e o Asperger, apesar que Asperger com muito mais clareza, essa terminologia de autismo de alto funcionamento. Quer entender autismo de alto funcionamento? Dá uma olhadinha no filme Rain Man, com Dustin Hoffman e Tom Cruise. Ali está claro, aquilo não é Asperger, aquilo é alto funcionamento por causa de algumas deficiências de autocuidados clássicos. Como ele tem algumas e outras não, então ele está ali sim entre autismo de alto funcionamento, mas muito mais para chegar no Asperger. Mas agora é uma discussão mais que para a vida dele não faz grande diferença. Mas a pergunta que eu ia fazer para o senhor é justamente se o autista de alto funcionamento tem essa condição, né, de ir a mestrado, a doutorado. Para mestrado e doutorado, até graduação, um pouco difícil por causa de outras dependências de ordem mais funcionais. E outra, organização mental, que é uma outra grande diferença para o Asperger. Ele tem uma organização mental extraordinária, o Asperger. Já de alto funcionamento, enquanto eles aprendem, por exemplo, a ler sozinhos, enquanto eles aprendem línguas estrangeiras sozinhos, enquanto eles aprendem a manusear Handy, enquanto eles apresentam memória de calendário aguçada, memória fotográfica, etc., diferentemente dos Aspergers, eles ficam atrasados em várias áreas como é que a gente chama isso? Dos autocuidados. Que é cuidar de si mesmo, proteger-se a si mesmo, sim, etc., não é? Então são aqueles que muito provavelmente, em grande parte, salvaguardando raras exceções, não vão atingir a vida autônoma. Vão sempre precisar de alguém, mesmo na fase adulta, mesmo com todas as extraordinariedades, vão precisar de um acompanhamento mais de perto. Os Aspergers podem ir sozinhos depois. Essa é uma diferença. Entendi.